E eu volto a falar sobre o Hugo, tá, gente? Olha, mais detalhes sobre a execução do Hugo, né? Aquele jogador de apenas 19 anos que foi esquartejado e teve os restos mortais jogados, né? Jogados aí no Rio Iguatemi. Lembrando, pessoal, que durante toda, né, essa cobertura do caso do jogador, a gente tem uma informação importante. Volta aqui para minha tela do Balanço Geral. Esse rapaz aqui, ó, o Danilo, que é o responsável, né, em ter matado, esquartejado e jogado os restos mortais do Hugo no Rio Iguatemi, pessoal, ele tá foragido, tá? Ele tá foragido. A Thalita Andrade tá aqui comigo, direto de Dourados, porque, olha, a gente teve uma informação, um acesso aí ao depoimento da Rúbia, né, Thalita? Que ela fala que ela é inocente, que ela não teria participado dessa história. O que se sabe agora, atualiza pra gente. Bom dia pra você, Thalita. Oi, Rodrigo, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral de hoje. Pois é, a gente segue acompanhando o desdobrar das investigações do assassinato do Hugo lá na cidade de Sete Quedas. Como você disse na nossa abertura, a Rúbia prestou depoimento longo à Polícia Civil. Ela que nesse momento está presa, uma prisão temporária determinada pela Justiça a pedido aí da Polícia Civil por conta do crime de ocultação de cadáver. A Rúbia está na delegacia da cidade de Iguatemi, isso porque foi uma opção da defesa para protegê-la de possíveis ataques relacionados a esse caso por conta lá da população da cidade de Sete Quedas. É claro, é um caso de muita repercussão e que tem causado bastante revolta. A defesa alega, e a Rúbia também nesse depoimento, de que ela não teve participação nenhuma no assassinato do Hugo e que o responsável por esse crime é o Danilo. Tem toda uma circunstância envolvendo esse caso, Rodrigo, e a gente vai falar agora com o advogado que está representando a defesa da Rúbia. Ele está aqui comigo, Felipe Azuma, que vai esclarecer um pouco sobre o que a defesa está apontando com relação a esse crime e quais são, claro, os próximos passos, né? Bom, houve essa opção de que ela se apresentasse em uma outra delegacia que não a da cidade de Sete Quedas por uma questão de defender a integridade dela, e isso também valeu para que ela não participasse da reconstituição do crime ontem, né, Felipe? Exatamente. Foi uma opção dela. Assim que ela contou todos os fatos, todo o ocorrido, com os detalhes para a mãe e para o padrasto, nós já procuramos imediatamente as autoridades policiais e o padrasto e a mãe dela prestaram essa versão e na sequência, isso foi no final de semana, na sequência, na segunda-feira, a Rúbia prestou essa opção e vale frisar, mesmo sabendo que poderia sair dali presa, porque é claro, o fato é trágico, o que aconteceu é lastimável, mas ela não teve participação nenhuma nesse homicídio. Bom, Felipe, é importante a gente questionar do porquê da Rúbia não ter se apresentado imediatamente após o fato, já no dia em que houve essa confusão na casa dela que acabou gerando esse assassinato do Hugo. É preciso frisar também que ela é uma jovem, né? Não tem muita vivência, muita experiência de vida. E esse é um fato que até aos mais experientes poderia causar, como causou nela, um desespero, uma situação inédita, que ela ficou com muito medo. Até porque a pessoa que havia acabado de desferir um disparo ali, proferiu ameaças dizendo que todos que estavam ali poderiam morrer. Então ela ficou com medo. E no dia seguinte, quando ela foi prestar o depoimento, isso ela deixou muito claro quando prestou suas declarações, suas informações perante a autoridade policial. No dia seguinte, antes dela ir prestar o depoimento na polícia, a família dela recebeu uma visita desse mesmo rapaz em tom ameaçador, de forma que ela ficou com medo e só depois que saiu de Sete Quedas ela contou para a mãe todos os detalhes do fato. Outra pergunta importante é que familiares e amigos do Hugo acusam a Rúbia de ser uma pessoa ciumenta e de que mesmo após o fim do relacionamento ela continuava enviando mensagens, fazendo ligações para ele. Isso procede? Totalmente não procede. Eles eram jovens, tiveram um relacionamento de algum tempo e acontecem alguns relacionamentos depois que eles rompem, que acaba voltando e conversa, são fatos que acontecem, mas não dessa forma possessiva, agressiva como se tem narrado. Para finalizar aqui, Rodrigo, eu gostaria de questionar ao Felipe, advogado da Rúbia, quais são os próximos passos da defesa?
Nós vamos aguardar o desfecho desse inquérito policial, o relatório da delegada responsável pelo caso. E com relação à prisão dela, nós vamos impetrar um habeas corpus. Perfeito. Tá então a palavra do Felipe Kazuo Azuma, ele que representa a defesa da Rúbia, Rodrigo, nesse caso que continua sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Sete Quedas. A gente lembra que para essa sexta-feira a Polícia Civil promete divulgar mais detalhes dessa investigação em uma coletiva que está marcada para acontecer lá na cidade de Sete Quedas a partir das 10 horas da manhã. E é claro, a gente segue acompanhando todo o desdobrar dessa investigação do assassinato do Hugo. Eu volto com você. Bom, obrigado, viu, Thalita? A gente continua acompanhando e olha, o Balanço Geral teve acesso a uma foto, tá? Da terceira pessoa investigada, o Maninho, tá? Que estaria também dentro dessa casa, junto com o Danilo e junto com a Rúbia. O nome dele é Cleiton Torres Volberto. De acordo com a polícia, ele vem colaborando, né, com as investigações. Ele não está preso e vem contando o que se sabe, né? E ele disse que viu o tiro, mas não o esquartejamento. E que nem sabia que o Hugo havia sido esquartejado com o uso de uma serra elétrica. Amanhã, então, às 10 da manhã, coletiva lá em Sete Quedas para trazer o quebra-cabeça. Quem fez o quê, né, em relação a essa história bárbara.